Nós não precisamos ser feministas ou mesmo apoiar o feminismo para sabermos que no Brasil as mulheres enfrentam enormes dificuldades. Nós também não precisamos ser feministas ligadas ao movimento negro, por exemplo, para saber que as mulheres negras em específico enfrentam imensas dificuldades no Brasil. Vejam esses dados. As mulheres negras no Brasil somam 60 milhões de pessoas, ou seja, são 28,5% da população total do Brasil. As mulheres negras também são 28,4% da população economicamente ativa. No entanto, essas mulheres, as mulheres negras, ocupam somente 2,4% dos cargos de gestão e diretoria. Os homens negros não ocupam muito mais, é 2,6%. Mas as mulheres negras ocupam somente 12,4% do trabalho formal no Brasil. No entanto, as mulheres negras são as que mais empreendem. Somando uma comparação entre mulheres negras e mulheres brancas, as mulheres negras somam 60% dos empreendedores. No entanto, as mulheres negras empreendem muito mais por necessidade do que numa questão de quero mudar de área, quero ter o meu próprio negócio. A decisão é quase sempre porque uma necessidade se impõe. Então as mulheres negras vão lá e empreendem, abrem lá seu próprio negócio simples para tentar ganhar algum dinheiro. Então essas são dificuldades que são patentes, que a gente não precisa aqui defender bandeiras de nenhuma militância para saber que essas coisas realmente acontecem. Esses são problemas que devem ser enfrentados pela sociedade brasileira, por nós brasileiros. Nós sabemos que esse problema não é eminentemente racial, mas é um problema socio-racial, ele é um problema que atinge as pessoas porque elas são mais pobres, porque elas têm condição de pobreza maior, de difícil acesso às outras instâncias da sociedade brasileira, mas que a questão da cor da pele conta muito. Mas tem um ponto interessante que eu queria tratar com você nesse vídeo. Vem comigo então. Todos os números apresentados por mim na introdução desse vídeo têm a ver especificamente com o problema da mulher negra. E é louvável nós dizermos que esses problemas vieram à tona por conta de uma vertente do feminismo, que é o feminismo negro, que trouxe um tipo de luta que elas julgam ser específica da mulher negra. Então elas se separaram, de certo modo, do feminismo tradicional, dizendo, olha, existem demandas que são específicas das mulheres negras, então elas precisam ser tratadas como demandas que são específicas, Então, as mulheres brancas têm algumas vantagens, segundo o feminismo negro vai dizer, que as mulheres negras não têm. Então, todos esses dados, todas essas informações e tudo aquilo que vem sendo falado a respeito das mulheres negras, não só no Brasil, mas no mundo atual, tem sido uma pauta levantada por aquelas chamadas feministas negras. Vem do feminismo negro, por exemplo, as discussões sobre lugar de fala. Então, quando você fala, sei lá, por exemplo, no sentido mais geral do tal do man-interrupting, daquela questão do homem ficar interrompendo a mulher, ou do homem ficar interpelando a mulher, mas também no caso das mulheres negras terem voz para falar das suas experiências. Então, a questão do lugar de fala, que foi levantado num livro da Djamila Ribeiro, que é uma autora feminista negra brasileira e que tem uma coleção voltada para esses temas. Então, a questão do lugar de fala é uma demanda que ecoa do feminismo negro. Também a ideia de colorismo, de que as mulheres negras, quanto mais retintas elas são, isso também não é só ligado às mulheres negras, mas essa é uma demanda que também aparece em torno das mulheres negras. Então essa ideia de colorismo vai dizer que quanto mais retinta for uma pessoa, quanto mais preta ela for, menos oportunidades ela terá, menos relacionamentos ela terá, os homens se interessarão menos por ela. Então, essas discussões que estão propriamente ligadas ao feminismo negro são discussões que hoje estão, digamos assim, até majoritárias dentro do contexto quando a gente fala de discussões sobre os problemas do negro no Brasil e também no mundo. Pois bem, mas o grande trunfo do chamado identitarismo é ter
somado, né, em torno de si várias microdemandas, e as demandas das mulheres negras são espécie de microdemandas, né? Então o identitarismo meio que congrega em torno de si, e a esquerda fez isso muito bem, que é congregar todas as chamadas minorias, todas as demandas que são muito específicas em torno de si própria, chamando tudo isso de luta contra o preconceito, luta contra a opressão, luta contra o racismo, o machismo. Então, todas essas pequenas lutas contra a ordem social vigente, digamos assim, estão em torno, primeiro, daquilo que a gente conhece como esquerda no mundo e, mais especificamente, em torno daquilo que a gente chama de identitarismo. Então, o feminismo negro é uma identidade social específica, né? O movimento LGBTQIAP+, também é uma demanda social específica e que dentro dela própria tem uma série de outras microdemandas que são específicas. Então tem o problema dos gays, tem o problema das lésbicas, tem o problema dos trans, tem os problemas daqueles, né? Cada uma dessas letras, enfim, tem uma demanda específica. Então, cada uma dessas microdemandas estão congregadas num grande hall de microdemandas que a gente chama de identitarismo, e acima do identitarismo nós temos a esquerda de sempre. E aí, o que vem acontecendo nos últimos tempos? As mulheres, a gente sabe, elas são mais sensíveis a causas sociais, né? Nós temos uma pesquisa recente que diz que as mulheres têm uma tendência muito maior a serem de esquerda radical, né? A votarem de modo mais radical possível, porque elas são muito sensíveis a questões sociais. Então, quando você pega todas essas microdemandas e colocam elas todas próximas, você enxerga que as mulheres têm uma sensibilidade maior para as outras demandas específicas. Vou dar um exemplo muito simples. A figura masculina, por exemplo, que já era uma figura contestada dentro do feminismo mais contemporâneo, né? Porque o primeiro feminismo, aquela primeira onda chamada, ela lutava pelo direito das mulheres. Então, as próximas ondas vão cada vez mais antagonizando com os homens. E hoje nós temos o homem como alguém que está sob julgamento. Então, a figura masculina, ela está sob a pecha do machismo, sob a pecha da dominação, sob a pecha daquele que não deixa a mulher avançar nas suas intenções, nas suas demandas. Então, o homem, de maneira geral, ele está sob júdice. No entanto, o feminismo negro também, de certo modo, encarna esse antagonismo com o masculino negro, com o homem negro. Então, hoje, quando a gente olha para a mídia, por exemplo, quem são os homens negros que a gente encontra de destaque não só na sociedade brasileira, mas no mundo atual? Me parece que o homem desconstruído, ele vem sendo colocado em evidência, né, também em contraposição ao homem hétero, ao chamado paterfamilias, aquele homem que é o homem da casa, que sustenta a casa, ou que pelo menos é o chefe da família, aquele que sai, trabalha e se esforça, né, e que leva a família com ele e tal. Então, essa visão tradicional, não só de família, mas também do homem, ela ficou muito associada ao machismo. Então, se o homem está sob julgamento, o homem negro também está sob julgamento. E aí eu vejo um problema fundamental na discussão sobre o racismo no Brasil e no mundo atualmente, que tem a ver com o apagamento do homem negro. Preste atenção nesse trecho de uma entrevista do ator Denzel Washington sobre o seu filme Um Limite Entre Nós. O Limite Entre Nós, ele é uma adaptação, né? Aqui no Brasil o nome é Um Limite Entre Nós, mas o título original é Fences, e é uma adaptação de uma peça do August Wilson, que foi um grande dramaturgo americano negro. Então o Denzel, ele foi o protagonista junto com a Viola Davis desse filme, e ele deu uma entrevista, ele deu uma série de entrevistas, né, para o lançamento do filme, mas nessa entrevista em específico ele fala uma coisa que é muito importante. Presta atenção. So why did he need a black director? Could a white director not have? It's not color, it's culture. Explain the difference, because I think we're Steven in a space Spielberg right did Schindler's List. Mm-hmm. Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas.
Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List, but there are cultural differences. You know, I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. That's a cultural difference, not just a color difference. Right. So it's the culture. You know about a hot comb? Sanaya? She don't know about no hot comb. Because that's, You that's don't know. old You school. don't know nothing about. Dax. See how everybody laughed? That's a cultural difference. That's not a race difference. That's just that motion. That's all I gotta say, right? I know the hot comb. Pois bem, no filme Um Limite Entre Nós, que ele é dirigido pelo Denzel Washington, ele faz o papel do Troy Maxson. Quem é o Troy Maxson? Ele era um homem, um jogador de beisebol frustrado e que, no período em que se passa o filme, nos anos 50, lá nos Estados Unidos, ele é um coletor de lixo. Ele é um coletor de lixo, frustrado, meio amargurado e tal, e que está tentando dar conta da sua vida, né, na sua vida com a sua mulher, com a sua esposa, que é encenada pela Viola Davis, e o seu filho. E essa tensão desse homem cheio de frustrações, esse homem todo cheio de problemas, né, em relação à sua esposa e o seu filho, dá o tom, não só do racismo americano que acontece, os enfrentamentos que as pessoas negras têm lá nos Estados Unidos, mas também a dificuldade de um homem negro criar o seu próprio filho, de ter a sua família, de fazer com que aquilo, de certo modo, funcione. Então, a pergunta que ela faz a ele é sobre ser um diretor negro nesse contexto para fazer um filme como esse. E ele responde a ela que o problema não é a cor, mas a cultura. E ele dá um exemplo, né? O Steven Spielberg fez a lista de Schindler, né? E o Scorsese fez Os Bons Companheiros. Então, porque eles têm uma relação que não é uma relação especificamente de raça ou de cor, mas da cultura que eles têm, né? Então, sendo o Spielberg um judeu, ele vai dizer algo sobre o contexto que está na lista de Schindler, que é bem próprio de um judeu. Então, o Denzel, quando dirige Um Limite Entre Nós, ele o faz não pautado na questão da cor da pele. Então ele fala, olha, é mais importante a cultura que está por detrás daquilo. E qual que é a cultura que está por detrás daquilo? É uma cultura de pessoas negras que que saem da escravidão, né? E que estão enfrentando os dilemas que as pessoas negras enfrentam nos Estados Unidos e também no Brasil. Então, há uma cultura por detrás disso. Por exemplo, a música gospel, ela é oriunda desse contexto escravista. O blues é oriundo desse contexto escravista. Todo o renascimento do Harlem, né, as artes, né, das pessoas negras nos Estados Unidos, que vão influenciar, né, também as demais artes, né, tudo isso tem um fundamento numa cultura que as pessoas negras americanas criaram a partir de seu contexto da escravidão. Então, aquele pai de família frustrado, que não consegue dar conta da sua vida e que está enfrentando os desafios de ser um homem negro nos Estados Unidos, ele está fazendo isso dentro de um contexto cultural que é importante. E ele insiste no filme nessa posição de pater familias, de ser um pai de família, de ser alguém que está presente na vida do seu filho, que está presente na vida da sua mulher, da sua esposa. Tanto é que tem uma discussão bem famosa desse filme, né, em que ele pergunta alguma coisa pro filho dele, o filho dele fala para ele, que você não me ama. Ele fala assim, escuta, mas eu não tenho que te amar. Eu boto comida na mesa aqui todo dia. Assim, eu não sou obrigado a amar você, eu tenho que sustentar você, eu tenho que educar você, eu tenho que estar próximo de você. Então toda essa figura do homem de família, que é contraditória, obviamente, no filme, isso não é... Eu não estou dizendo isso como um mérito absoluto, mas que essa figura é uma figura importante nesse filme, com todas as contradições que ela tem. Agora, preste atenção em mais esse trecho de uma outra entrevista do Denzel Washington, em que ele fala sobre outro personagem dele, né, o J. Roman Israel, que era um personagem que é um advogado, e ele nessa entrevista ele recebe uma pergunta que é interessante, mas a resposta dele é ainda mais interessante. Veja só. You know, incarceration rates in America has been a problem, especially as opposed to minorities, and Roman delves into the issues around the legal system. Do you think we've made any headway? I think it's more important to make headway in our own house
By the time the system comes into play, the damage is done. They're not locking up 7-year-olds. Yeah. Nesse filme ele faz o papel, como eu disse, de um advogado, né? E a pergunta que ele recebe é sobre a grande questão que há do chamado, né, do que eles costumam chamar, a militância negra costuma chamar, o movimento negro costuma chamar de encarceramento em massa de pessoas negras, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil essa narrativa funciona. Eu não quero fazer juízo de valor aqui, dizer se eu concordo com isso ou eu discordo, mas enfim, isso eu já disse em outros contextos, inclusive na revista Valete, mas o que ele está tratando ali é sobre o papel desse advogado negro no filme. Então ele recebe uma pergunta sobre a questão do encarceramento e a resposta que ele dá a isso é: o problema começa em casa. Por que começa em casa? Porque os problemas que vão extravasar e que uma hora vão parar na criminalidade, por exemplo, e vão parar no sistema carcerário, ele começa dentro de casa. Porque, por exemplo, no contexto brasileiro, 2/3 dos jovens infratores que vão parar na cadeia cresceram sem um pai em casa. Nos Estados Unidos, 75% das crianças negras crescem num lar sem o pai. Então o que o Denzel está falando ali, e é uma fala bastante corajosa do Denzel no contexto atual que a gente vive, ele diz, olha, o problema começa em casa. Antes de nós culparmos o sistema, porque o sistema está lá funcionando, ele serve para funcionar daquele jeito mesmo. Antes da gente culpar o sistema, a gente tem que ver o que está acontecendo dentro das nossas famílias. E ele dá um exemplo, acho que nessa entrevista mesmo, um pouco mais à frente, que ele vai dizer o seguinte: olha, outro dia eu estava andando por Chicago e eu vi um monte de crianças, 12 anos, 13 anos, passando de bicicleta, né, e fazendo a maior arruaça pela rua. E eu não entendi o que era aquilo. E ele estava, acho que, num carro com um motorista, e parece que o motorista disse a ele, olha, isso é uma gangue aqui. Era uma gangue de adolescentes. Ele ficou embasbacado com aquilo, então ele disse, olha, e o que está acontecendo com as famílias que essas crianças foram parar ou estão indo parar na criminalidade? Há uma entrevista do Tupac Shakur, do rapper Tupac, que está numa autobiografia que foi escrita sobre ele há uns anos atrás, que é uma autobiografia, se eu não me engano, não autorizada, mas enfim, tá lá nessa autobiografia que ele diz, olha, se eu tivesse conhecido meu pai, muito provavelmente eu não teria me envolvido com as gangues que eu me envolvi. Então há uma certa consciência de que a falta do pai em casa causa um transtorno na vida familiar, porque aí a mãe precisa trabalhar, a mãe vai ficar ausente, é muito mais difícil criar um filho sem a presença do cônjuge, né, daquela pessoa que está com você. Então a falta de um pai causa esses problemas que a gente conhece pelas estatísticas. Como eu falei, 2/3 dos jovens encarcerados no Brasil, eles estão lá porque não tem o pai em casa, né? Então, ou pelo menos não é uma causalidade, mas há uma correlação entre você não ter o pai e você estar mais vulnerável à violência, né? E nos Estados Unidos é a mesma coisa. 75% das crianças americanas negras crescem sem o pai em casa. Então há um altíssimo nível lá também de jovens negros que vão parar nas gangues, vão parar na criminalidade. Por quê? Porque a sua vida é mais vulnerável. Essa discussão é uma discussão que tem sido menos evidenciada. Por quê? Porque me parece, e não só a mim, que as discussões atuais a respeito do problema do negro no Brasil e no mundo estão muito focadas nos problemas da mulher negra e também estão focadas na visão de um tipo de homem desconstruído que não o homem de família, que não o homem negro. O homem negro no Brasil e também lá nos Estados Unidos sempre enfrentou aqueles problemas, por exemplo, que o personagem do Denzel enfrenta no filme Um Limite Entre Nós. O meu pai, um homem negro, enfrentou esse tipo de problema. Eu, como um homem negro, enfrento esse tipo de problema. Não são problemas, obviamente, que estão apartados do homem branco, né? O que eu estou dizendo é que, num sentido específico, os homens negros têm que enfrentar todas essas questões que os homens brancos também enfrentam, né? Do mercado de trabalho, de você ser demitido da empresa, ter que arrumar um outro emprego, de um contexto econômico complicado, como é o contexto econômico brasileiro, por exemplo. Mas os homens negros também têm que enfrentar o problema do racismo, da discriminação, né? O problema que eles têm que enfrentar nesse enfrentamento no trabalho.
né, de ser um pai presente, sendo que a vida toda, né, tem uma imaginação moral em torno do homem negro, que vem desde a escravidão, por exemplo, que há uma hipersexualização, que dá ao homem negro uma tendência dele não ter muito compromisso com o lar, com a sua família. Tudo isso é uma discussão, mas essa discussão vem sendo colocada de lado. Por quê? Porque o homem negro aceito hoje como modelo, ele não é mais o homem negro pai de família, o homem negro que faz tanta falta nas famílias negras hoje nas periferias, que estão crescendo em lares monoparentais, com as mães tendo de enfrentar os problemas sozinhas e os filhos ficando na rua, os filhos ficando à mercê da criminalidade, os filhos ficando expostos. Não é à toa que no Brasil morrem mais jovens negros do que jovens brancos. Não exatamente por conta da cor, mas sim porque há uma correlação entre a sua cor e a sua condição social. Eles vivem nas periferias, eles vivem nas favelas e eles estão mais expostos à criminalidade, eles estão mais expostos à sedução do crime organizado, eles estão mais expostos ao perigo de uma vida exposta e vulnerável dentro das favelas e das periferias. E a falta de um pai, a falta da orientação de um homem, é um complicador muito grande. E isso não tem sido falado. Por quê? Porque a figura do homem negro hoje em destaque é o homem negro desconstruído, é o homem negro, vá lá, efeminado, é o homem negro que é homossexual. E a figura de um homem negro como Denzel Washington, por exemplo, ele é um dos pouquíssimos atores de Hollywood que tem essa postura de ser um homem negro, pai de família, um homem cristão, um homem que defende valores e que não tem medo de defendê-los. Outro é o Morgan Freeman, que agora está envolvido aí nos últimos anos com aquele vídeo dele que em todo 20 de novembro circula, né? Aquele vídeo da afirmação dele sobre o mês da consciência negra nos Estados Unidos, do mês da história negra, né, nos Estados Unidos. Mas ele também é alguém que não tem medo de falar das suas convicções enquanto homem, né, e enquanto homem negro nos Estados Unidos. Então, esse problema vem sendo negligenciado e ele não pode ser negligenciado pelo bem das nossas famílias negras, eu digo aqui agora como um homem negro, mas também como um homem brasileiro. Como um homem negro brasileiro, um homem casado, um homem que tem uma esposa, um homem que tem um filho. Outro dia eu vi uma entrevista, por exemplo, do Mano Brown, do Racionais, ele fazendo essa pergunta a respeito das famílias negras brasileiras, do pai negro, da mãe negra brasileira. Porque se a família ainda é importante, por que que nós negros estamos negligenciando as nossas famílias? Por que nós estamos negligenciando as nossas tradições familiares? Em nome de uma desconstrução identitária que está colocando o homem negro sob julgamento e que está colocando o homem negro como um homem deplorável e repulsivo. Esse é um grande problema a ser tratado por nós. Sem contar que, atualmente, sempre que um homem negro se posiciona dessa maneira, sempre que ele se coloca como um homem que quer estar à frente, que quer trabalhar, que quer garantir um melhor trabalho, que quer se movimentar na sociedade brasileira como uma pessoa comum se movimenta, dizem a ele que ele está tentando parecer um homem branco, que ele está colocando uma máscara branca, para usar o termo de Frantz Fanon. Então eu compartilho dessa visão junto a alguém que eu já citei aqui no vídeo passado, que é o Henrique Restier, que ele vem falando muito sobre isso. Ele é um professor de sociologia lá do Rio de Janeiro, ele tem um livro sobre isso e ele vem tratando desse assunto que eu considero importantíssimo. Nós precisamos restaurar o valor do homem negro, o pai de família negro, aquele que cuida dos seus filhos, aquele que, como no filme do Kevin Hart, o Kevin Hart fez um filme recentemente chamado Paternidade, em que é um homem negro que perde a esposa e resolve criar sua filha, contra tudo e contra todos. Então, viva o homem negro e deixa aqui o comentário do que você achou. Você acha isso importante? Você acha isso uma bobagem? Você acha que o homem negro deve ser substituído pelo homem desconstruído? Ou o homem de família negro e também o homem de família branco devem ser valores a ser preservados? Um abraço e até o próximo vídeo.